Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá frutos, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Num país como a Palestina, onde a videira é uma planta muito frequente e onde os habitantes daquele país costumam esperar os tempos da colheita para depois preparar o vinho. Então, esta expressão ou esta figura da videira verdadeira tem muito a dizer e fala muito alto para os habitantes daquele país. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. A missão do agricultor, quando chega o tempo do verão, é cortar os galhos que estão secos e jogá-los ao fogo. Às vezes, estes galhos servem até para preparar fogo, para cozinhar os alimentos, etc., etc. Mas a missão do agricultor, pois, é limpar as figueiras para que os galhos verdes, aqueles que estão nascendo, cresçam ainda com mais intensidade e possam realmente dar mais frutos. Por isso diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele é cortado. Ele é cortado. E todo ramo que dá fruto, ele é limpo, para que dê ainda mais fruto ainda. Esta é a missão do agricultor. Esta é a missão do Pai, tá? É a missão do Pai.
É preciso, pois, permanecer em Cristo Jesus, como os galhos, os ramos, permanecem unidos à videira, porque a força para vencer as tentações, a força para lidar com a vida, para superar as dificuldades, até para superar as frustrações, a força nos vem de Deus. É o Pai que nos dá força pelo seu Espírito Santo para que superemos todas essas dificuldades. Para que não naufraguemos simplesmente ante uma faladoria, ante um comentário maldoso ou ante outras coisas. Para que perseveremos firmes, unidos a Cristo, sabendo que Ele é a nossa força e que a força nos vem precisamente dele, de Cristo Jesus. Ele é a nossa força. Por isso, estar unidos à videira é condição essencial para recebermos a força de Cristo em nossa vida. Quem não está unido não recebe a vida de Cristo. Eu digo mais, está morto. Não quer dizer que não possa voltar à vida, porque se nós fizermos uma boa confissão, se nós fizermos um bom ato de contrição, se nós realmente ficarmos arrependidos de nossa vida, nós podemos voltar a ter uma outra vida, já que Deus sempre nos dá a oportunidade, enquanto estivermos vivos, nos dá a oportunidade de ter uma vida melhor, mais unida a Ele, mais intensa. Ele sempre nos dá essa oportunidade. E nós devemos aproveitá-la. Nós devemos aproveitá-la porque a vida de Deus nos chega através da videira, que é o Pai. Aliás, o Pai é o agricultor, a videira é Jesus, perdão. Então, através de Jesus, nos chega a força e a vitalidade para superar as dificuldades, para enfrentar este tempo, por exemplo, de pandemia horrível, onde mais de 400.000 pessoas no Brasil já faleceram. Tempo horrível, muito difícil para muitas famílias que perderam os seus seres queridos. E pior ainda, muitas vezes perderam os seres queridos sem poder ajudá-los, porque os hospitais estavam totalmente lotados e porque nada podia ser feito. Então, essas dificuldades nós vamos superar com a força da videira, com a graça que nos vem de Deus, com essa força interior que Deus manifesta em nós. Esse é o agricultor. O agricultor que não se cansa de podar a videira para que dê mais fruto, para que os frutos sejam abundantes. É interessante porque uma videira podada dá mais frutos. Uma videira que não é podada, uma boa parte da força que levaria a dar mais frutos, ela vai embora nos galhos secos. Os galhos secos roubam a energia e a força da videira. Por isso o Pai, que é o agricultor, tem como missão cortar os galhos, que já não servem para nada a não ser para serem queimados, para mais nada, mas que impedem e muito que a videira dê os frutos que deveria dar. Nós, como videira, precisamos estar unidos, e como galhos também, unidos a Jesus em todo momento, em toda a nossa vida.
toda a nossa vida deve estar unida a Ele. Por isso é fundamental que nos apeguemos à nossa fé e pensemos em quem nós cremos. Nós cremos em Cristo Jesus? Ou cremos em alguns outros ídolos que estão por aí e que podem nos levar à perdição? A nossa fé está colocada em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, aquele que com o seu sangue nos resgatou da morte e nos conduziu à vida. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Por isso, estarmos unidos a Ele em todo momento traz para nós, além de muita alegria, traz também uma tranquilidade muito grande. Permaneçamos, pois, unidos a Cristo Jesus, como os ramos permanecem unidos à videira. Permaneçamos recebendo a força da videira através dos seus ramos para dar frutos, para darmos muitos frutos. E nós precisamos, irmãos, dar frutos, frutificar. Essa é a missão do cristão. O cristão que não dá frutos, que não tem pena de ninguém, que não ajuda ninguém, o cristão que só pensa em si mesmo, é um cristão que não dá frutos. Está centrado sobre si mesmo e o centro da sua vida é ele mesmo. Não pensa nos outros, não ajuda ninguém. Esse é um cristão que realmente, como a videira ou como os galhos mortos, não dá fruto. Não dá fruto. Ele vai ser incapaz de dar frutos na sua vida se não se converter. Repito, nós sempre temos a oportunidade de nos converter, de voltar atrás, de mudar de vida. E é isso que Deus quer em nós. Que sejamos diferentes. Que tenhamos atitudes de fraternidade para os nossos irmãos. Que não nos fechemos em nós mesmos, mas estejamos abertos às pessoas, dispostos a ajudar sempre, dispostos a compreender e a escutar. Cristo Jesus, a verdadeira videira, nos dá a sua força para tudo isso. Mas o egoísmo, o comodismo, a ambição e outros males acabam como que secando o galho da nossa vida e impedindo-nos de dar fruto, de dar frutos abundantes. Porque a videira sempre dá frutos, mas aquele fruto ridículo e raquítico, que não dá para nada. Para dar frutos abundantes, ela tem que ser podada. No seu tempo, os galhos devem ser cortados, os galhos secos, e deixar que novos rebentos cresçam e surjam do meio dos galhos. É deles que virão as uvas bonitas que depois produzidas nos darão o vinho. Jesus é a videira. Jesus é quem nos dá a possibilidade de darmos frutos, a possibilidade de sermos, eu diria que eficazes, férteis, porque o Pai realiza o seu trabalho de podar. Nem sempre o Pai consegue porque nós somos duros de coração. Muitas vezes nossa dureza de coração nos impede submeter-nos a uma limpeza
dos ramos bem feita, não nos deixamos limpar. Preferimos continuar com aquela pobreza espiritual que é manifestada nos galhos secos. É uma pobreza espiritual. Estamos vivos e não estamos vivos em Cristo. Estamos vivos porque temos vida humana, mas em Cristo não estamos vivos, estamos mortos. Como galhos secos, mortos. Devemos deixar que o Pai faça o seu trabalho, corte esses galhos, corte de nós a ambição, que só pensa no dinheiro, corte de nós o egoísmo, corte em nós também todos os vícios, porque nós temos muitos vícios. E precisamos podar tudo isso e jogar fora no fogo todas essas coisas que realmente estão nos atrapalhando na vida e não nos deixam efetivamente sermos nós mesmos e sermos bons cristãos. Bons cristãos e bons galhos que dão fruto de forma abundante. Cristo, pois, nos convida a todos neste dia, nos convida a sermos realmente galhos que frutificam, galhos vivos, porque o sarmento é um galho morto, O sarmento que se tira das videiras são galhos mortos, não tem mais vida. Mas Jesus nos convida a sermos galhos vivos, com vida, abertos à sua graça, aos seus dons, abertos à sua misericórdia. Ele quer que nós sejamos estes ramos que dão fruto abundante, que dão fruto, eu diria, de uma maneira exuberante, galhos bonitos. E quanto melhor for a limpeza do Pai, tirando os sarmentos, tanto melhor será a colheita. Jesus quer que a nossa colheita, os nossos frutos sejam abundantes. Não sejam raquíticos, uvas raquíticas, não, mas abundantes. E uvas boas, grossas, capazes de dar muito vinho, ou até de nos alimentar, mas que sejam uvas bonitas, aquelas que surjam dos nossos galhos, de nós mesmos, que sejam uvas de paciência, de alegria, eu diria também, por que não, de esperança. Uvas que realmente manifestem o que nós somos diante de Deus. E o que nós somos está expressado nesse convite do Pai, primeiro a deixar-nos limpar dos galhos, dos sarmentos, dos galhos mortos, e depois a florir em novos galhos para dar muito fruto e que o nosso fruto realmente permaneça. Minha gente, agora eu gostaria, como sempre costumamos fazer, ter algum comunicado. E o primeiro comunicado é a respeito do mês de maio. O mês de maio é um mês que tradicionalmente está dedicado à oração à Nossa Senhora. Por isso é tradicional já no mês de maio o rezo do terço em famílias, a família que reza o terço, que manifesta ante Nossa Senhora a necessidade de estar unida também a ela. Então, neste mês de maio, nós estamos celebrando o mês de Nossa Senhora Virgem Maria, nossa mãe. Mas também neste mês de maio tem uma outra
encontramos também uma outra conotação. Na verdade, o mês de maio, já faz algum tempo, é dedicado ao enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Isto é uma praga. Mas, minha gente, essa praga está ainda entre nós. É uma praga que as crianças e adolescentes sejam explorados, sejam abusados ou abusadas. É uma praga. E isto ainda está entre nós. Ainda está entre nós. E de vez em quando ouvimos algum caso de exploração, de abuso. Nós não podemos ficar, como cristãos, não podemos ficar insensíveis ante esta realidade. Não podemos ficar, tá? Não podemos ficar ante a exploração e o abuso de crianças sexual e o abuso de crianças e adolescentes. Existe um telefone, o número 100, para denunciar estes abusos e estas explorações. Recordo que este número 100, ele é anônimo, que a pessoa denuncia, mas não tem necessidade de se identificar, só faz a denúncia. E é no âmbito federal, portanto, logo, quem tem a responsabilidade vai comprovar se realmente essas denúncias têm sentido, se realmente tudo isso está acontecendo, tá? Para poder preparar a denúncia e denunciar a quem realmente for abusador e explorador. É uma tristeza que nossas crianças e adolescentes passem por isso. Quando deveriam ter uma infância feliz, passam por essa tristeza. Eu não sei se alguma vez vocês viram alguma criança explorada, mas são crianças profundamente tristes. Profundamente tristes. Tá? Então, deixo aí o recado para este mês de maio. Vamos então tentar realmente, se acontecer alguma coisa, algum abuso ou exploração, vamos denunciar porque não é possível conviver com essa lacra em nossa sociedade. Eu queria também dizer que nesta semana que passou, acabamos visitando Bonito, a cidade de Bonito. Eu estou ainda com dificuldades, estou saindo alguns domingos só para conhecer, sem outro espírito, digamos assim, pastoral. É só para conhecer o pároco e o local, a cidade, né? Já estivemos em Bonito agora, mas tivemos também um ou dois ou três lugares já visitando os párocos, vendo um pouco o local, para eu me ambientar naqueles locais, porque não sei se vocês sabem, eu perdi um pouco da minha memória e não consigo identificar muitas vezes. Isso foi a consequência, pois, da cirurgia do coração. Me fez perder um pouco a memória e eu tenho alguma dificuldade de identificar lugares, tá? Por isso, estas idas, algumas cidades, estão me ajudando a ver o lugar e a identificar, tá? Assim que não se assustem se algum dia eu apareço também na sua cidade e a gente conversa por lá, tá? Muito bem, gente. Então terminamos por aqui, já a hora já chegou até o final. E recordem, nós vamos levar a sério as denúncias dos abusos contra crianças e adolescentes. Isso não podemos deixar de qualquer jeito. É preciso denunciar. E nós queremos denunciar. Não vamos deixar passar nada disso, não. Tá? E recordem também que
já que somos os galhos da videira e precisamos dar fruto, um dos frutos pode ser a defesa de uma criança ou de um adolescente. Não tenhamos medo de nos envolver. Porque isso vai me complicar a vida. Provavelmente sim. Mas isso não deve tirar o nosso ânimo para denunciar. Muito bem, gente. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus vos acompanhe e vos abençoe também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.